Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. É assim, irmãos e irmãs, que a liturgia nos apresenta hoje a figura do Senhor como o nosso pastor. Neste domingo chamado, como foi lembrado no início desta Santa Missa, de Domingo do Bom Pastor, quando cada um deve retomar, reavivar e aprofundar a consciência de que é ovelha do rebanho de Cristo, de que faz parte deste rebanho que tem a Cristo como o seu bom pastor. E esta imagem do bom pastor já era usada desde o Antigo Testamento. Deus assim já se identificava com o seu povo Israel, chamando a ele de seu rebanho e pedindo que ele também chamasse a Deus como seu pastor. E aqui, irmãos e irmãs, estamos dentro de uma cultura que era pastoril, que era, portanto, baseada no cuidado do pastor. Era uma cultura agrícola e que se tinha também muito a criação de animais. E era claro que as pessoas imediatamente, numa cultura dessa, compreendia o que significava ser pastor, o que significava ser ovelha de um rebanho. Rapidamente, as pessoas então eram capazes de compreender a mensagem que estava por trás destes dois nomes, pastor e rebanho. Hoje, como nós já vivemos em uma outra época, já não somos mais tanto uma sociedade pastoril nem agrícola. A gente então precisa de mais cuidado e de mais atenção para compreender então esta linguagem que a Sagrada Escritura usa, referindo-se a Deus como pastor, referindo-se ao povo como rebanho. E aqui, irmãos e irmãs, pode nos ajudar o Salmo de hoje, Salmo 99, que no seu refrão convida-nos a tomarmos consciência. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, não existe nenhum outro Deus, não há nenhuma outra divindade. Aqui, irmãos e irmãs, já é dito esta verdade para que ninguém caia no perigo ou na tentação da idolatria. Tentação que era tão comum, que era tão frequente e na qual o povo de Deus tão facilmente caía, adorando falsos deuses, falsas divindades. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus e ninguém mais. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Criador. Nós somos seu povo e seu rebanho. E deste Deus único Senhor, nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. Sendo o rebanho deste único Deus existente, Ele então cuida de cada um de nós, como pastor cuida do seu rebanho. Como pastor protege o rebanho. Jesus, inclusive, no Evangelho de João, vai se identificar também como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. E assim, irmãos e irmãs, Jesus vai dizer que este pastor, que ele é um pastor
capaz de se sacrificar-se pelo rebanho, sacrificar-se para salvar o rebanho. E foi isto o que ele fez e que nós celebrávamos alguns dias atrás. O sacrifício de Cristo. Cristo que se ofereceu para salvar o rebanho, para salvar as ovelhas, para salvar aqueles que lhe pertencem, aqueles que a ele foram dados pelo Pai, como ele próprio lembra neste evangelho de hoje. Meu Pai que me deu estas ovelhas. Foi o Pai quem deu a cada um de nós como ovelhas a Cristo, o bom pastor. E o Salmo, então, irmãos e irmãs, na primeira estrofe nos convida: aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, cantando alegres. Aqui, irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, por meio do Salmo, nos convida a aclamar, a cantar, a celebrar, a festejar. Ide a Ele cantando jubilosos, servi ao Senhor com alegria. Deus quer cada um de nós servindo com alegria, e não com cara fechada, e não com cara emburrada, e não obrigado, e não forçado. Por isso que, quando a gente vem para a missa, a gente bota a cara bonita, deixa a cara feia em casa. A cara feia fica em casa. Quando volta, a cara tem que estar mais bonita ainda, porque eu fui servir ao Senhor, e o Senhor pede que eu sirva a Ele com alegria, que eu cante a Ele com alegria. Participar da missa, irmãos e irmãs, é participar de um momento alegre, é participar de um momento festivo, não é participar de um momento triste, mas é participar de um momento alegre, pois estamos na presença do Senhor, o único Deus que existe. Estamos servindo a Deus com o nosso corpo, com a nossa presença, com as nossas palmas, com a nossa boca, com todo o nosso corpo. Nós nos dispomos a servir ao Senhor. Estamos prestando o nosso serviço ao Senhor, indo a Ele, vindo à Santa Missa, participando da Eucaristia, cantando, celebrando, sentando-se, levantando-se, ficando em silêncio, fazendo oração, ajoelhando-se. Tudo isso que a gente faz na missa é o nosso serviço ao Senhor, que deve ser feito com alegria, que deve ser feito com amor, porque Ele pede, porque Ele merece e porque é também nosso dever e nossa obrigação. Assim como é dito em cada prefácio da Santa Missa, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. É justo, é necessário adorar, necessário servir, necessário cantar para este que é o único Deus e que, sendo o único Deus, é o nosso Senhor e é o nosso Criador. É justo, é necessário, é nosso dever, é nossa salvação. Cada vez que servimos ao Senhor, estamos servindo a nossa salvação, estamos preparando, estamos aguardando e estamos celebrando a nossa salvação, vinda deste Deus, que é o único Senhor, que não existe outro, é Ele apenas o único Senhor, é Ele apenas aquele que está no controle de tudo. Por isso, cuidado, muito cuidado com aqueles católicos que, dizendo-se católico, acreditam nos astros, acreditam nas estrelas. Eita, eu tenho que saber hoje o que é que diz os astros,
sobre a minha vida. Criatura, procura saber o que é que diz a Bíblia. Os astros estão lá no céu, bem longe da gente, não sabe nem que tu existe, quanto mais dizer algo da tua vida. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele sim é o Senhor, é o Criador e é o nosso pastor. E a Ele devemos servir, e servir com alegria, e servir com toda a gratidão do nosso coração. A segunda estrofe vai nos lembrar novamente esta verdade, mas vai nos aprofundar mais ainda nesta verdade. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Foi Ele quem nos fez. Meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós é um verdadeiro presente dado por Deus. Dado a um pai, a uma mãe, a um avô, a uma avó, a um tio, a uma tia. Quando hoje, neste dia, celebramos o Dia das Mães, é preciso que cada uma que recebeu esta missão de colaborar com Deus através da sua maternidade, cada uma recebeu de Deus um verdadeiro presente, uma verdadeira missão. Ninguém tem direito a filho, nem pai e nem mãe. Tem obrigação de acolher o presente que Deus lhe deu através do filho ou da filha. Ninguém tem direito, tem obrigação de acolher a vida que Deus lhe deu, a vida que foi gerada no seu ventre, a vida que você, como pai, colaborou também para que existisse, para que viesse a este mundo. Irmãos e irmãs, o pai e a mãe são instrumentos nas mãos de Deus para gerar cada um de nós. Nós fomos criados por Deus através da colaboração do nosso pai, através da colaboração da nossa mãe. E aqui o salmista proclama: Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Cada um de nós é, em primeiro lugar, de Deus. Depois a gente é do pai ou da mãe, como costumo dizer nos momentos dos batizados. Estes filhos batizados e consagrados pertencem ao Senhor. Não é do pai, não é da mãe, nem quando cresce é do marido, nem é da mulher. Nós somos em primeiro lugar de Deus, porque Ele nos fez e nós somos seus. Agora temos as relações que vivemos neste mundo. Relação de maternidade, tornar-se mãe. Relação de paternidade, tornar-se pai. Relação de filiação, tornar-se filho ou filha. E assim, irmãos e irmãs, a gente vai vivendo a nossa vida neste mundo, com aqueles que Deus também nos deu de presente. Não apenas nós somos um presente, como também os outros são um presente para nós. O pai, a mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, são um presente que Deus dá para cada um de nós. É preciso então, irmãos e irmãs, saber, nós somos um presente de Deus, mas também Deus nos presenteia a cada um de nós com tantas pessoas boas que Ele vai colocando em nosso caminho, com tantas pessoas boas que Ele vai colocando em nossa jornada, pessoas capazes de nos ajudar, pessoas capazes de colaborar conosco, pessoas capazes até mesmo de se sacrificar, de doar a sua vida para que cada um possa assim crescer saudável, cada um possa assim
crescer bem e crescer na graça de Deus. Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Não podemos jamais, irmãos e irmãs, esquecer esta verdade fundamental. Fomos feitos por Deus, pertencemos a Deus, somos de Deus, fazemos parte do seu rebanho. E aí a terceira estrofe deste salmo de hoje convida-nos também a reconhecermos: sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele age com compaixão, Ele não age de acordo com as nossas iniquidades, nem com o nosso pecado. Tenhamos também cuidado com aqueles e aquelas que têm uma imagem de Deus castigador, de Deus que é juiz terrível, que está sempre pronto, olhando quando a gente vai pecar, porque Ele está doido para castigar. Não, irmãos e irmãs, Deus é bom, e como se diz e se usa frequentemente até, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é sempre bom, nós é que nem sempre somos tão bons quanto o nosso Deus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. E diz ainda o salmista: sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. É fiel apesar das nossas infidelidades. Como vai dizer o apóstolo, Ele permanece fiel apesar das nossas infidelidades. Hoje, irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos o Dia das Mães, em que cada uma revive certamente esta graça, este momento em que deu à luz, em que teve a sua vida completamente transformada a partir daquele momento em que tomou consciência que estava grávida. A partir daquele momento em que você, homem, tomou consciência de que tinha ajudado a colaborar na formação de uma nova vida. Como certamente, irmãos e irmãs, é bonito este sentimento. Vejo sobretudo nas postagens daqueles que são pais de primeira viagem, que estão tão alegres, que estão tão felizes. Daria tudo para você, meu filho ou minha filha. Como me alegro, como minha vida agora ganha sentido. Cuidar, proteger, defender esta criaturinha tão inocente, que mal cabe nos braços, que se tem que ter todo o cuidado para pegar naquela criança, sobretudo nos seus primeiros dias de vida. É tanto cuidado, é tanta atenção. Olha, cuidado para aqui, cuidado com o bracinho, cuidado com a perna, cuidado com o pescoço. Se reveste de todo aquele cuidado. E aquele, irmãos e irmãs, cuidado é capaz de transformar completamente a vida do homem e a vida da mulher. E cada um que recebeu esta graça é capaz de se sacrificar, é capaz de se esforçar para fazer, para dar e para oferecer o melhor que pode para o seu filho, para a sua filha. Se você, irmão e irmã, é capaz de fazer isso, Deus também é capaz. Não é somente você que é capaz de tudo fazer pelo bem do seu filho, pelo bem da sua filha. Deus também é capaz e Deus faz, porque Ele olha cada um de nós como seus filhos, como suas filhas. E assim como dizia minha mãe lá em Guarabira, uma mãe é para 100 filhos e 100 filhos não é para uma mãe. Cada uma conhece, sabe do seu momento, daquele momento de ter dado à luz, como talvez aquele momento foi cheio de apreensão, foi cheio de angústia, foi cheio de preocupação, mas como aquele momento foi um momento feliz, foi um momento de realização, foi um momento de agradecimento, foi um momento que deu sentido também para a sua vida. E assim, irmãos e irmãs, imaginemos e compreendamos também Deus
como este Deus que é Pai, mas que tem também amor de mãe. É um Deus que cuida. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. É a imagem que a Sagrada Escritura usa para falar deste amor tão cuidadoso, tão delicado do nosso Deus, que é sempre bom, que age sempre com bondade, que age sempre com ternura, assim como cada mãe e cada pai age sempre com bondade para com os seus filhos, ainda que seja preciso, em determinados momentos, agir com rigidez, agir com severidade, porque está querendo o melhor para o seu filho, para a sua filha. Que o Senhor, o nosso Deus, nos conceda a graça de renovarmos hoje a consciência de que somos seu povo, de que somos seu rebanho, de que somos seus filhos, que Ele é o único Deus e que, sendo o único Deus, cuida de cada um de nós como filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta verdade que hoje nos oferece o salmista. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho.